Bora falar de uma nova queda no preço do petróleo que ocorreu na última sexta-feira. Quero mostrar para vocês em detalhes o que houve, como foi a reação do mercado, principalmente nas duas petroleiras que eu sigo no radar, Petrobras e PetroRecôncavo, e no final quero fazer um comparativo entre as duas e vou dar minha opinião pessoal qual estaria mais barata para aporte hoje. Olá pessoal, meu nome é Rafael, falo do canal Ponto de Investimentos Sem Enrolação, bora lá? Então, antes de mais nada, lendo a notícia para vocês, o petróleo caiu com alerta de uma nova guerra tarifária entre os Estados Unidos e a China. Então, além da ameaça dos Estados Unidos de impor novas tarifas à China, também ocorre a redução das tensões geopolíticas, isso acaba pressionando o preço do barril de petróleo, enquanto o excesso de oferta global também mantém o clima de pessimismo nos mercados. Porém, falando mais especificamente do que ocorreu na sexta-feira, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou não ver nenhum motivo para se reunir com Xi Jinping, que é o líder chinês, e ameaçou um aumento maciço nas tarifas. E o Trump ainda disse que a China tem enviado cartas a diversos países informando que pretende impor controles de exportação sobre todos os elementos de produção ligados às terras raras. Abre aspas, ninguém nunca viu nada parecido, mas essencialmente isso entupiria os mercados e tornaria a vida difícil para praticamente todos os países do mundo e especialmente para a China. Então, para quem não conhece, as terras raras são um conjunto de 17 elementos químicos essenciais para diversas tecnologias modernas, como smartphones, carros elétricos, turbinas eólicas e equipamentos médicos. E um detalhe interessante é que, apesar do nome, eles não são escassos, porém há uma dificuldade muito grande e um alto custo de extração para separar esses minerais de suas fontes naturais, que geralmente se encontram em baixas concentrações, e é o que torna essas terras raras e valiosas. E hoje a China possui a maior reserva e domina a produção global. Então esse ponto poderia impactar em muito, principalmente as empresas dos Estados Unidos, visto que hoje as 10 maiores empresas americanas, praticamente a maioria é de tecnologia. Então, se a China impor certas tarifas e limitações, isso consequentemente bateria e muito nas ações e nas empresas americanas. Então é justamente esse o receio do Donald Trump. E esse movimento acabou impactando diretamente o preço do barril de petróleo e, consequentemente, acabou batendo no preço das principais petroleiras do Brasil. Percebam que entre as maiores baixas da sexta-feira, a PetroRecôncavo caiu cerca de 3,36% no preço de R$ 11,81 e a PetroRio também caiu 3,3% para R$ 36. E percebam que isso não é um fato isolado. A PetroRecôncavo já vem caindo desde o início do ano, uma queda de cerca de 28%, principalmente quando o Trump anunciou o primeiro tarifaço. No começo do ano, iniciou-se a queda da PetroRecôncavo, que teve uma queda forte olhando em 2025. E percebam a performance setorial. Hoje, o agronegócio no Brasil caiu cerca de 31% em 2025, bens de capital 20%, seguido de papel e celulose, enquanto o setor de petróleo e gás sofreu em cerca de 13%. E é o que eu sempre falo, são nesses momentos que nós poderíamos pensar em ser anticíclico, visto que a bolsa em 2025 subiu cerca de 17%, a PetroRio caiu 11%, o barril de petróleo caiu em linha com a Petrobras, bem próximo de 18%, e quem tem mais sofrido hoje seria a PetroRecôncavo, que tem esse gap entre o preço do barril do petróleo e o percentual que a PetroRecôncavo caiu, que foi cerca de 28%. E isso ocorre principalmente por causa da produção da PetroRio, que não tem acompanhado a estimativa do mercado. A PetroRio estimava que teria um crescimento na sua produção, porém isso não ocorreu em 2025. Percebam nesse relatório da XP Investimentos, em que, olhando os dados da produção de setembro da PetroRecôncavo, a produção total média foi de cerca de 26 mil barris por dia, uma queda de cerca de 500 barris por dia, ou seja, 1,8%. Outro ponto é que no terceiro trimestre de 2025,
tanto a produção quanto as vendas da PetroRecôncavo caíram. A produção média foi de 26,4 mil barris por dia, uma queda de 900 barris por dia em relação ao segundo TRI de 2025, e as vendas caíram cerca de 105 mil barris para 2,3 milhões. E a visão da XP Investimentos é marginalmente negativa, principalmente porque setembro marcou o 5º mês consecutivo de queda na produção da PetroRecôncavo. Então, os analistas e o mercado têm batido com mais frequência na PetroRecôncavo, justamente por causa dessa produção da PetroRecôncavo, que realmente não vem subindo. E esse é um fato que realmente tem ocorrido. Percebam os dados do primeiro semestre de 2025, em que a produção média ficou em torno de 27,3 mil barris por dia, uma alta de apenas 4% olhando para 2024 e até mesmo olhando para 2023. Em cerca de 2 anos, a PetroRecôncavo aumentou a produção muito pouco. Um ponto positivo que eu gosto na PetroRecôncavo é que hoje 50% da produção é protegida por preços travados, cerca de 25% da produção de petróleo é protegida por hedge, enquanto 88% da produção de gás natural tem preço fixo. E hoje 40% das receitas vem de gás, enquanto 60% vem de receitas do petróleo. E apesar das notícias negativas, a PetroRecôncavo tem uma solidez financeira muito grande. A receita líquida em 2024 ficou em 3,2 bilhões. E no primeiro semestre de 2025 em 1,6 bilhão. Então acredito que para 2025 completo deve ficar bem próximo de 2024. A margem EBITDA é bem positiva, bem favorável, em cerca de 47,8%. Então eu acredito que o EBITDA para 2025 deve ficar levemente menor, visto que a margem EBITDA caiu levemente. E o preço de extração do petróleo subiu, olhando de 2023, de 13,1 dólares para 13,9 dólares. Porém, um ponto que eu gosto muito na PetroRecôncavo é que é uma empresa muito enxuta. Então percebam que o preço de equilíbrio da PetroRecôncavo hoje é de 27,8 dólares. Então ela detém uma receita líquida por barril de petróleo de 56,52 dólares. Então, já tirando os custos e despesas, a PetroRecôncavo detém uma margem de 28,7 dólares. Outro ponto que a PetroRecôncavo tem feito um trabalho fantástico é no custo da dívida e na alavancagem, que em 2023 detinha um custo de 8,9% ao ano e ela conseguiu diminuir para 6,5%. E a alavancagem da PetroRecôncavo sempre se manteve muito estável, em torno de 0,78 atualmente. Outro ponto positivo em relação aos dividendos é que para 2026 e para 2027 a PetroRecôncavo não tem nenhuma dívida a ser paga, então poderia aumentar a distribuição de dividendos aos acionistas. E a PetroRecôncavo também não está dormindo, porque ela indica que detém oportunidades estratégicas monitorando para a aceleração dos investimentos em exploração e produção, projetos de midstream e oportunidades de fusões e aquisições. E normalmente a PetroRecôncavo paga 2 proventos ao ano, um referente ao segundo semestre do ano anterior e um referente ao primeiro semestre do ano corrente. Para 2025, no começo do ano, pagou cerca de 90 centavos por ação e apenas esse primeiro dividendo foi 7,6% de proventos, realmente um dividendo muito alto, olhando a cotação atual. E a PetroRecôncavo ainda deve pagar mais um provento para o segundo semestre. Porém, percebam que o dividend yield ele é calculado com o dividendo atual sobre a cotação. Porém, a cotação da PetroRecôncavo despencou olhando para 2025 e isso acabou aumentando o dividend yield. Então, muita cautela olhando esse dividend yield atual, porque eu acredito que a PetroRecôncavo não deva repetir esse provento. E olhando a minha planilha pessoal, projeta um lucro líquido para 2025 de cerca de 510 milhões, o PL projetado de 6,8, então isso seria um dividend yield bruto de 11%. E o retorno embutido na ação hoje da PetroRecôncavo seria de cerca de IPCA mais 8,7%. E agora falando um pouco da Petrobras, que é a segunda empresa da minha planilha pessoal que eu monitoro no setor de petróleo. Então, novamente, a Petrobras caiu abaixo dos R$30. E no ano, a Petro já teve uma queda de cerca de 18,5%. E percebam nesse gráfico feito
pelo pessoal do BTG Pactual, em que eles estimam, em um lado, a produção média diária da Petrobras e no outro lado o preço do barril de petróleo. Então, com o petróleo em $65, a Petro conseguiria pagar cerca de 9,9% de dividend yield. Porém, com o preço atual em cerca de $62 o barril, a Petrobras diminuiria os dividendos olhando por essa tabela para cerca de 9,5% de proventos. Não seria tanta queda assim. E um ponto muito interessante que todo investidor deveria olhar é o site de relacionamento com os investidores das empresas e o plano de negócios da Petrobras de 2025 até 2029 prevê cerca de 190 a 210 bilhões de geração de caixa operacional, de 80 a 85 bilhões de investimentos, de 45 a 55 bilhões em dividendos. De 5 a 10 bilhões, a Petrobras poderia pagar dividendos extraordinários ou desenvolver novos projetos. De 55 a 60 bilhões em arrendamentos e cerca de 5 a 10 bilhões em despesas financeiras. Outro ponto muito interessante desse slide é a sensibilidade e os impactos da Petrobras. Se o preço do barril de petróleo aumentar ou subir em $10, isso seria um impacto no fluxo de caixa operacional de cerca de 5 bilhões de dólares. Se o câmbio subir ou descer 50 centavos, há um impacto de 1 bilhão dentro do fluxo de caixa operacional da Petrobras. Então, fazendo o dividend yield projetivo, que a Petrobras estima entre 45 a 55 bilhões de dólares nos próximos 5 anos, e utilizando um dólar médio a R$ 5,00, o que eu não acredito, deve ser em torno de R$ 5,50 a R$ 6,00, ou até mesmo mais que isto, visto que a direção do dólar é sempre para cima, em um ou outro período pode se estabilizar, mas o normal é que a direção vá sempre para cima, a Petrobras poderia pagar, dentro da cotação atual, dividendos na casa dos 11,6% até 14% ao ano. Então, realmente seria uma das melhores pagadoras da bolsa, mesmo apenas com dividendos ordinários, ou seja, sem contar os dividendos extraordinários que a Petrobras ainda poderia pagar. Outro ponto muito interessante é o dividend yield que a Petrobras poderia pagar olhando um crescimento médio nos seus dividendos. E olhando os últimos 10 anos, os dividendos da Petrobras subiram em cerca de 24%, porém eu não quis colocar isso na renda projetiva, senão ficaria muito distorcido, visto que em 2015 a Petrobras nem dividendo pagou, então sendo uma empresa cíclica tem que ter cautela nesse ponto. Então coloquei um crescimento nos dividendos na ordem de 9% e pagando 10% em 2025, olhando os próximos 5 anos, a Petrobras poderia pagar dividendos na ordem dos R$ 21,92, o que seria 73% do seu investimento reavido apenas com dividendo. E se você reinvestir todo o dividendo, você conseguiria reaver todo o seu capital, cerca de 120%, olhando por essa estimativa. E para finalizar, fazendo um comparativo e dando a minha opinião pessoal sobre as duas empresas, olhando o PL da Petrobras hoje seria melhor do que a da PetroRecôncavo, mas quem segue o canal sabe que esse não seria o melhor indicador para olhar empresas de commodities. O preço sobre valor patrimonial, a PetroRecôncavo se daria melhor. O EV sobre EBITDA, a PetroRecôncavo estaria bem barata, em torno de 2,84. Dividend yield bem próximo das duas, principalmente porque a cotação das duas caíram de uma forma muito elevada em 2025. Margens bem positivas, porém a PetroRecôncavo ganha nesse quesito, em torno de 50%, uma margem líquida de cerca de 20%, ou seja, para cada R$ 100 de faturamento, a PetroRecôncavo consegue embolsar quase R$ 20. O endividamento das duas encontra-se bem controlado, da Petrobras é até um pouco menor que isso, fica na faixa de 1. Olhando o ROI hoje e o ROIC, a Petrobras ganharia nesse quesito. E o crescimento das receitas nos últimos 5 anos, a PetroRecôncavo seria líder. E hoje, dando a minha opinião pessoal, gosto das duas empresas, acho que ambas estão bem baratas. Porém, há um detalhe pessoal, se você quiser dormir um pouco mais tranquilo, você pode escolher a Petrobras, porque já é uma gigante do setor,
Os riscos são bem mais minimizados, é uma empresa que tem diversos dados e analistas, mas se você quiser correr um pouco mais de risco, teria a PetroRecôncavo, que tem uma perspectiva de pagar maiores dividendos para o curto prazo, porém é uma empresa muito pequena, que qualquer sensibilidade poderia bater um pouco mais na cotação, assim como vem ocorrendo nos últimos meses. Mas me conta aqui, pessoal, você tem investido em alguma empresa de commodity, além da Petrobras e da PetroRecôncavo? No mais, deixo um ótimo dia para vocês e um abraço.